E aí, vamos mergulhar direto nessa história. Sejam muito bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai explorar um fenômeno simplesmente fascinante sobre como a mente humana processa o tempo, a dor, a felicidade e, principalmente, as histórias que a gente conta para nós mesmos. Para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa dar um pulinho no teatro. Mais especificamente, precisamos dar uma olhada no clímax incrivelmente trágico e cheio de emoção da famosa ópera de Verdi La Traviata. Sabe, o compositor entrega uma daquelas histórias comoventes que, no fim das contas, prepara o terreno perfeitamente para a gente entender algo muito profundo sobre a nossa própria psicologia. O enredo coloca a gente numa situação totalmente devastadora. A jovem e apaixonada Violeta fez o sacrifício supremo, abrindo mão do verdadeiro amor para proteger a família do cara que ela ama. E então, lá no ato final, ela está deitada à beira da morte, consumida pela tuberculose. É quando seu amado descobre toda a verdade e corre desesperadamente para Paris para ver a Violeta uma última vez. A tensão na plateia é daquelas de cortar com a faca, tipo, será que vai dar tempo? E aí ele chega. Os dois finalmente se reencontram para breves e intensos 10 minutos de uma música gloriosa. Eles cantam duetos maravilhosos de amor e reconciliação e logo em seguida, ela morre. O impacto emocional é gigantesco. Mas peraí, por que será que esses últimos minutos importam tanto pra gente? Foi exatamente ao observar isso que o Daniel Kahneman, psicólogo e ganhador do Prêmio Nobel, teve uma verdadeira epifania. Ele percebeu que uma história é sobre eventos significativos e momentos memoráveis, e não sobre o relógio passando. Ao sair da ópera, ele notou um detalhe super curioso. A duração da vida da Violeta simplesmente não importava para a experiência do público. Pensa bem, se algum dissesse que ela morreu aos 27 anos e não aos 28, perdesse um ano inteiro de vida feliz não mudaria a emoção de ninguém na plateia. Mas a possibilidade de perder aqueles últimos 10 minutinhos de reconciliação? Ah, isso importava absurdamente. Se o amante tivesse chegado um pouco mais tarde, a ópera seria uma história totalmente diferente, não é verdade? O final é o que define o caráter de absolutamente toda a narrativa. E assim a gente chega na parte 1, avaliando a vida de Jane. Bom, para testar essa intuição da ópera no Laboratório da Psicologia Cognitiva, o psicólogo Ed Diener e seus alunos bolaram um estudo que abriu os olhos de muita gente. Eles inventaram uma mulher fictícia chamada Jen e pediram a diferentes grupos de pessoas para avaliar o nível de felicidade total da vida dela. O primeiro grupo avaliou a chamada Vida A. Nessa versão, a Jen viveu 30 anos intensamente felizes, com uma vida cheia de amigos, hobbies, sem dor nenhuma, e aí faleceu repentinamente. O segundo grupo pegou a Vida B. Aqui, a Jen teve exatamente os mesmos 30 anos fantásticos, mas com bônus. Ela viveu mais 5 anos inteiros. Só que tem um detalhe. Esses 5 anos extras foram descritos só como agradáveis ou ligeiramente felizes, uma fase mais morna, sabe? A pergunta para os participantes foi super direta. Considerando a vida dela como um todo, quanta felicidade total a Jen vivenciou? E é aí que os resultados mostraram um paradoxo muito louco centrado no número 5. Pela lógica, 30 anos de alegria extrema, somados a mais 5 anos de uma vida tranquila, deveriam dar um saldo de mais felicidade total, certo? Afinal de contas, é mais tempo de vida sem sofrimento. Só que não. Os dados mostraram exatamente o oposto. Adicionar aqueles 5 aninhos ligeiramente felizes derrubou a nota da felicidade total da Jan. Rolou um efeito brutal de que menos é mais. O que acontece é que as pessoas não estavam somando os anos de vida na cabeça delas. Na verdade, elas estavam tirando uma média. O final menos impressionante jogou a nota da vida inteira lá para baixo. O que nos leva para a parte 2. Dois eus, experiência versus memória. Mas como que a gente, como pessoas perfeitamente razoáveis e lógicas, comete um erro de julgamento tão grande assim sobre felicidade e bem-estar? A resposta está numa divisão fundamental dentro da nossa própria mente. Primeiro, a gente tem o que chamam de negligência da duração. É basicamente a nossa mania psicológica de ignorar quase completamente a extensão do tempo quando vamos avaliar como algo foi. Pode ser uma viagem de férias, um procedimento médico chato ou uma vida inteira. O nosso cérebro julga o evento pegando pequenos fragmentos de tempo. Ele simplesmente não pega uma calculadora mental e fica somando felicidade ou dor ao longo das horas. A duração em si é deixada de lado. E já que a gente não soma o tempo, como é que a gente avalia as coisas? É aí que entra a famosa regra do pico-fim. A gente julga quase toda a experiência focado em 2 momentos muito específicos. Primeiro, o pico, que é o momento mais intenso, seja de uma alegria explosiva ou de uma dor insuportável. E segundo, o fim, que é como a cortina se fecha, como a experiência termina. Lembra da Jen?
Aqueles 30 anos iniciais foram um pico incrível, mas os 5 aninhos mornos no final mudaram o fim. Eles funcionaram como uma âncora pesada, afundando a memória do que tinha sido uma vida perfeita. Isso escancara um contraste gigantesco dentro de quem nós somos. De um lado da arena, a gente tem o eu que experiencia. Esse cara só vive no agora. Ele está focado em sentir o vento no rosto, saborear a comida ou aguentar uma dor no exato segundo em que ela acontece. Do outro lado, temos o eu que lembra. O trabalho desse eu não é sentir nada. Ele é um arquivista. Ele compõe narrativas e guarda na gaveta para o futuro. E a grande reviravolta que os estudos mostram é que o eu que lembra é quem manda no pedaço. Ele é o verdadeiro chefe. É ele quem escolhe as próximas férias, toma as decisões e dita as regras, sempre usando a regra do pico-fim para guardar a vida em formato de historinhas e ignorando solenemente o que o eu que experiência teve que passar de verdade no tempo real. Agora, ouvindo isso tudo, é super natural pensar, peraí, a duração do tempo não importa nunca? Afinal, todo mundo concorda que 24 horas de trabalho de parto é infinitamente pior do que 6 horas. E passar 6 dias num resort luxuoso com tudo pago é bem melhor do que passar 3, né? Mas olha só, o Kahneman explica que, nesses casos, a duração parece importar só porque o tempo a mais altera o nosso estado no final. 24 horas sentindo dor deixam o corpo dramaticamente mais acabado e exausto no final do que 6 horas. 6 dias no resort deixam o corpo super relaxado na hora de ir embora. Ou seja, a duração só entra na conta da memória se ela mexer ativamente em como a experiência termina. Avançando um pouquinho, vamos para a parte 3, as férias amnésicas. Para provar como esse eu que lembra tem um poder absurdo sobre as nossas escolhas, vamos fazer um experimento muito doido aqui. Se o objetivo da vida fosse só curtir o momento no presente, nossas decisões mostrariam isso, certo? Então imaginem que vocês estão planejando as férias absolutas dos sonhos de vocês. Tudo perfeito, mas tem uma regra inflexível. No exato segundo em que a viagem acabar, vocês vão ter que beber uma poção que vai apagar da mente cada lembrança dessas férias. E para piorar, o celular, as câmeras, todos os vídeos, tudo será destruído. Nenhuma história para contar para os amigos, nada para postar. Como essa promessa de amnésia muda os planos e o valor dessa viagem incrível? Acreditem ou não, as respostas a esse cenário são de explodir a cabeça. Eliminar a memória faz com que muita gente simplesmente desista da viagem. O valor vai lá para o chão. Muita gente diz que não perderia tempo enfrentando perrengues, trilhas cansativas ou horas de avião se fosse para esquecer tudo. Aquele prazer incrível de estar vivendo o momento não é suficiente se não sobrar uma boa história para guardar depois. Fica muito claro que, na maioria das vezes, a gente não viaja para curtir a experiência em si, a gente viaja para fabricar a lembrança para o futuro. Loucura, né? Agora, o reverso desse experimento mental é bem mais sombrio. Imaginem ter que passar por uma cirurgia pesada, onde vocês precisam ficar acordados sentindo muita dor. Vai ser terrível na hora, de gritar mesmo. Mas, de novo, tem uma droga mágica no final. Assim que o médico acabar, vocês vão esquecer completamente o trauma. Nunca mais vão lembrar dessa dor. Será que o pavor da cirurgia continua o mesmo? Incrivelmente, as pessoas mostram uma indiferença assustadora ao sofrimento se tiverem a garantia de que não vão lembrar de nada. É como se a gente não tivesse empatia nenhuma pelo nosso próprio eu que experiência. Se a memória vai sair limpa, a dor do momento perde grande parte da força de dar medo. Isso nos traz direto para a parte 4, protegendo a narrativa. A nossa mente é insaciável. Ela está o tempo todo reeditando a vida para garantir que a história faça sentido. Pensem em como a gente age na vida real. Por exemplo, a gente morre de pena de um cientista brilhante que tem o trabalho destruído logo depois que morre. Poxa, ele nem tá lá para passar vergonha, mas a gente sofre porque a biografia dele estragou. Outro caso, a gente tem muita pena do marido que morre no fim da vida sem saber que foi traído, mesmo que ele tenha passado décadas feliz da vida achando que o casamento era perfeito. O final arruinou a narrativa. Ou então, pense em como as pessoas suportam coisas chatíssimas só para não estragar a memória de um breve romance de uma noite. E, de um jeito bem tocante, isso explica muito sobre o Alzheimer. Perder a narrativa da própria vida é uma tragédia, sim, mas, por outro lado, é libertador entender que o eu que experiencia do paciente continua ali, vivo, capaz de sentir a beleza de um carinho no agora, totalmente livre do peso de ter que escrever uma biografia.
E isso nos traz para a nossa grande provocativa questão final. Durante todo esse nosso bate-papo de hoje, a gente viu como a mente manipula o tempo, fica obcecada pelos finais ignorando a duração real e sacrifica o presente no altar do futuro. Nós somos verdadeiras máquinas de contar histórias, focados em escrever um roteiro impecável na nossa cabeça. Mas a pergunta que não quer calar é: no seu dia a dia, a sua energia está sendo gasta para curtir genuinamente o que você está sentindo no agora? Ou você está vivendo só para construir o álbum de fotos de amanhã? Fica aí a reflexão. Muito obrigada por acompanharem a gente nesta análise e espero que tudo isso ajude vocês a olharem para as próprias escolhas diárias por um ângulo completamente novo. Até a próxima!